Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Na minha cabeça esse vai ser um vídeo curto, mas vamos lá. Eu li aqui no Kindle um livro que me chamou a atenção pelo plot, né, que foi uma União Extraordinária, da autora norte-americana Alicia Cole. E me chamou muita atenção por causa do plot dessa história, né? E eu descobri que esse livro é uma trilogia, na verdade, tá? Então eu vou fazer aqui só uma menção rápida a esse primeiro livro, aí mais pra frente eu vou ver se eu consigo adquirir não só o primeiro, mas os livros depois, né, para trazer para cá. Por que me chamou a atenção? Nesse livro, o que a gente vai acompanhar aqui é um romance histórico, vamos dizer assim, que tem um teor histórico baseado em figuras históricas mesmo lá dos Estados Unidos, ou chega mais para frente eu vou falar um pouquinho. E a autora, ela quis mudar um pouquinho, né? A gente tem um romance aqui, mas ambientado ali na época da Guerra Civil Americana, né? Na Guerra de Secessão que aconteceu, e que traz como personagem principal uma mulher negra, que ela é liberta, mas ela finge que é uma escravizada dentro de uma fazenda para, digamos assim, ela é uma detetive, para colher informações, né, e repassar para o grupo dela dos abolicionistas, que é a União. Ponto. Já começar por aí, isso já desperta o interesse, porque assim, é uma história que para mim soa muito diferente do que a gente costuma estudar ou até mesmo ler a respeito de livros que falam sobre essa temática, não só da escravidão, mas também da temática da Guerra Civil Americana, né? Então a gente tem essa personagem, Ellen Burns, ela é essa negra liberta e ela trabalha para a galera da União. Lá nos Estados Unidos, durante a Guerra Civil, o que aconteceu? O norte já era um pouco mais industrializado, queria, via vantagens e queria o fim da escravidão que acontecia e ainda era mantido no sul dos Estados Unidos. E aí a galera da União, depois com o apoio do presidente Lincoln, quando ele veio para a presidência, meio que estava ali instigando esse fim da escravidão, mas o Sul não queria. Aí o Sul, né, se reuniu, chamado de confederados, a confederação, e travou ali uma batalha por muito tempo, mas a gente sabe que no fim a União levou a maior durante todo esse tempo. Mas enfim, foram ali batalhas mesmo, guerras em alguns lugares, para manter ou não a escravidão ali como um regime prioritário ali para suas economias. E aí o que acontece? Tinha assim, antes mesmo da Guerra Civil já tinha a questão de negros serem libertos, né, já estarem libertos, e a Ellen Burns era um deles. A família ela já nasceu de uma mãe e de um pai que já eram escravizados libertos, e ela tinha uma memória ela tem uma memória fotográfica muito boa, ela conseguia se lembrar de muita coisa. E nisso ela viu potencial em ajudar a União, né, dentro dessa guerra, se passando por uma escravizada dentro de uma fazenda lá no sul, de um político que era diretamente direcionado ali, ligado com a galera e outros chefões ali da confederação, e pegar informações ali e repassar para a União. Assim, não era uma tarefa fácil, né? A gente vai acompanhar aqui que ela era submetida a coisas que ela não poderia não passar por ali, né? Imagina você ser uma escravizada liberta, ter que fingir que ainda é escravizada somente para colher informação. E ainda, ela vai mais para frente trazer uma reflexão sobre isso, sobre para ela tem um papel muito importante, sendo ela uma mulher negra, essa questão de fim da escravidão. E mais para o branco, que papel tem ele? Para que serve o fim da escravidão para o branco? Terá o mesmo fundamento, o mesmo tipo de sentimento, as mesmas motivações que uma mulher negra teria para o fim? E ainda mais ela fingindo ser algo que muitos queriam, estar no papel dela de papel não, numa condição dela, né, de sendo uma negra liberta. Então a gente vai querer questionar um pouquinho sobre as motivações dela, sobre esses paralelos que a gente dá para traçar nesse livro. E aí nesse meio tempo ela vai conhecer quem? O Malcolm, né? O Malcolm McCall é um escocês, ele também ele é um detetive, um agente que
também se mistura ali com a galera da Confederação para colher informações e levar lá para a União, né? Ele tinha um pouco de raiva, ele vai contar um pouco depois a história dele, é escocês, e durante um tempo lá na Escócia, ele foi meio que empurrado a vir para os Estados Unidos, ele foi deixado, eles e a família dele, na verdade, né? Eles foram empurrados para os Estados Unidos sem ira nem beira. Então, também ele tinha uma motivação, por mais que seja um pouco diferente da Ellen Burns, mas ele tinha uma motivação ali também para não gostar da manutenção da escravidão. Ele colocava um paralelo ali, também ele seria um grupo de pessoas que também não tinham direito de ficar na sua própria terra, né? Eles eram obrigados a ir para uma outra terra sem nem ser questionados. Mas o problema desse livro que eu achei, assim, eu não sou muito leitor de romances atuais, por exemplo. A parte mais chata que eu achei desse livro foi a questão do romance. Eu sei que tem ali algumas conversas entre a Ellen e o Malcolm que eu achei interessante, porque a gente vai lidar também com questões de relacionamentos interraciais. E aí a Ellen vai se questionar um pouco sobre isso, né? A insegurança dela, as incertezas. Por mais que o Malcolm deixasse claro para ela o sentimento que ele tinha para com ela, ele era um cara branco, né? E nesse jogo de fingir ser uma coisa que não é, ele estava fingindo ser da Confederação. Então, ele poderia muito bem agir da maneira que aquela galera estava agindo com os escravizados, né? Tirando sua dignidade, com respostas totalmente cruéis, até mesmo, né, a questão dos castigos. Então, isso ainda deixava a Ellie um pouco insegura da questão de se entregar ou não para esse sentimento, porque você vai acompanhando o livro, aí essa questão vai crescendo, vai virando uma bola de neve. E aí o romance, para mim, não digo que foi desnecessário. A questão do debate da relação interracial é interessante. O que eu não gosto é tudo que foi construído ali a respeito ter deixado um pouco de lado e focar nesse romance, na questão da tensão sexual que havia entre eles, do chegar aos finalmente também. Enfim, essa parte eu já acho desnecessário. Tem quem goste, mas para mim é uma questão particular, eu acho desnecessário. Então, aí já se vê que essa história é uma história diferente, né? A própria autora também lá, depois que acaba o livro, ela escreve sobre justamente as motivações que levaram ela a escrever sobre essa história, né? Trazer ali um outro panorama, uma outra perspectiva quando se fala em guerra civil. Ela estava, digamos assim, cansada daquelas mesmas histórias, daqueles mesmos tipos de personagens que eram os heróis, a galera, né, o mito salvador, a galera coitadinha, enfim, ela quis colocar ali uma pitada diferente em toda essa história e traz pra gente essa trilogia. Eu só li o primeiro por enquanto, né? Tô curioso ali para ler a segunda parte. E para isso ela foi lá e se inspirou em pessoas que realmente existiram e que tiveram o mesmo fundamento. Eu até anotei aqui. Por exemplo, a Ellie, ela é inspirada na Mary Browser, que até tem um livro, né, da Lois Levin chamado Os Segredos de Mary Browser. Depois eu vou ver se eu consigo achar esse livro para ler. Essa também é uma escravizada que foi liberta, né, que também se fingia como um agente ali, para passar-se como um agente ali dentro dos meios da Confederação. O Malcolm foi inspirado em Timothy Webster, também tem relatos sobre ele na história. E tem outro chamado Hobbit Grand, que é um personagem que ele parece que, eu não sei se é marido, enfim, tem uma relação com uma outra escravizada ali na fazenda onde a Ellen trabalha. Em dado momento ele vai ali, não sei como é que fala, pilotar, dirigir um navio, um barco. E não é todo mundo que consegue dirigir um barco. E ele tem esse conhecimento, essa destreza de pilotar um barco, de ter esse conhecimento, não só pilotar, mas de toda a construção do barco, né? E ele, Robert Grant, é inspirado também em outro personagem histórico chamado Robert Smalls. Também é conhecido como um dos grandes navegadores, vamos dizer assim, que tinha conhecimento. E para um escravizado que eles eram negligenciados na questão de educação, cultura e formação, imagina para ele ter ali essa destreza de pilotar um barco. Então,
esses foram algumas das inspirações que a própria autora teve. E ela também colocou uma inspiração do blog, eu só não vou saber me pronunciar o nome dele, tá? Ta-Nehisi Coates. Ele também é um autor de outros livros que a gente conhece aí no meio literário, e ela falou que ela se inspirou nesse blog do autor enquanto ele discutia sobre a questão da guerra civil e que tipo de panorama que era passado para nós sobre a questão da guerra civil, ou seja, sob o ponto de vista de quem que essa história da guerra civil era passada. Então ela quis meio que inverter esse panorama. Aqui na minha coleção eu tenho que também fala sobre guerra civil. São 2 livros que eu já li, só que não tem vídeo no canal porque eu li faz muito tempo, tá? Que é o 12 anos de escravidão, do Solomon Northup. Tem aquele filme que ganhou o Oscar de melhor filme. Eu lembro de ter lido esse livro aqui, também é dolorido. Aqui, né, o Solomon, ele não finge ser ali um escravizado para coisa. Era um negro liberto e foi capturado, né, naquele período lá em que a galera ia caçando escravo ali, fingia, né, ignorava a questão de ser liberto para trazer para as fazendas ali do sul. Então tem esse livro aqui e tem um livro que é mais famoso também, né, que todo mundo fala que é o estopim ali da Guerra Civil. Até o próprio Lincoln conheceu a própria autora, né, que é a Harriet Beecher Stowe, A Cabana do Pai Tomás. Eu lembro de ter lido esse livro também faz um pouquinho de tempo já. Comprei essa edição, tô querendo reler inclusive. E também foi um livro muito conhecido, né, sobre quando você fala em Guerra Civil Americana, não tem como falar em A Cabana do Pai Tomás. E tem outro também que eu anotei aqui, que eu não tenho na minha coleção, mas quem sabe futuramente eu já consigo adquirir aqui para mim. A Narrativa da Vida de Frederick Douglass também é um autor importante nesse meio, né, abolicionista da época. Eu marquei aqui também 2 trechos que eu achei bem interessante. Assim, né, como eu falei, a questão do romance eu deixei de lado, foquei mais nas questões históricas que mais me chamou a atenção. Primeiro, dentre umas conversas ali que a Ellie vai conhecer o Malcolm McCall, eles vão conversar um pouquinho, né, vão traçar ali, falar um pouco das suas histórias de vida. O Malcolm vai falar que, né, que ele é escocês, que ele foi ali tirado da sua terra, expulso da sua terra junto com sua família por ingleses e veio parar aqui nos Estados Unidos. E ele considerava que os Estados Unidos deveria ser uma terra livre, não deveria ser essa terra de pessoas que foram retiradas dos seus lugares, né? E aí ela colocou, e a Ellie vai falando um pouquinho sobre essa questão, né, dele ser uma pessoa que se passa por outra, assim como ela, mas tem diferença. Ela não gostava de homens como McCall, que pareciam achar que um rosto bonito e palavras encantadoras podiam levá-los para onde quisessem. Aquilo a irritava, ainda mais por ser verdade. McCall podia passear por aí como um herói dos rebeldes, enquanto o único papel que ela podia desempenhar era de escravizada. Meio que fala assim, né? Por mais que ela desempenhasse um bom papel ali dentro da União, ainda seria só como uma escravizada, e aí pararia por aí. E aí na sequência também ela vai comentar, né? Ó, a maioria dos abolicionistas com quem ela trabalhara havia como uma criatura para sentir pena, uma esquisitice para exibir. Até mesmo o Daniel. O Daniel é um negro que ela conheceu, que também era liberto, mas foi capturado e acabou sendo, né, levado para as fazendas como escravizado. Até mesmo o Daniel, amando do jeito que ela o amava, em algum momento a viu apenas como um prêmio que deveria ser dele. Agora, aquele homem, McCall, se apresentava mais relaxado e impossível, fazendo-a se sentir como algo maior do que uma lição de moral ou um aparelho sensível de gravação. Aí depois ela vai falar sobre as motivações desses abolicionistas, se eles estão ali em paralelo com as próprias motivações dela como uma pessoa negra, né? Assim como eu havia comentado. Muitos dos abolicionistas que ela encontrara durante seu tempo com o circuito anti-escravagista eram pessoas gentis, mas muitos outros não a tinham em maior estima que um senhor de escravizados teria. Então, assim, alguns eram gentis e outros olhavam, apesar de serem abolicionistas, ainda não eram pessoas brancas, né? Escravidão era uma causa para eles, uma cruzada, e não dava mínima aos espólios da guerra. Alguns deles apenas se opunham à escravidão por a verem como motivo de corrupção da raça branca, e não podiam se importar menos com o que aconteceria com os escravizados quando a instituição fosse destruída. Embora qualquer ajuda fosse melhor do que nenhuma, o peito dela se apertava com a possibilidade de Malcolm cair naquela última categoria. Então, apesar de serem brancos e abolicionistas, eles eram brancos. Então, potencialmente racistas
E o que aconteceria depois que, por exemplo, a escravidão acabou? Como é que eles reagiriam com esses negros libertos? Né? Seria, vem cá galera, vamos se unir, né? Ou não, ó, vocês estão libertos agora, então aí façam por seus próprios méritos. Então, né, traz pra gente esse debate do pós-escravidão, até mesmo que teve aqui no Brasil, né? Terminar e não ficar um vídeo longo, lá no, como eu falei, lá depois do livro, no pós-fácil, a autora vai falar um pouquinho sobre as motivações que ela teve para, né, para escrever. Ó. Por fim, quando aprendi mais sobre a história que nunca me foi ensinada na sala de aula, para além das histórias simplificadas sobre George Washington Carver, amar amendoins ou Rosa Parks estar cansada, percebi que era importante que mais gente escrevesse sobre experiências de pessoas não brancas e marginalizadas em ambientações históricas, e que não gostaria de ser uma delas, mas eu nunca escreveria sobre aquilo. Quero dizer, a Guerra Civil, né, ainda é uma ferida aberta nos Estados Unidos. Será que já é história quando seus efeitos ainda reverberam sobre a superfície da vida nesse país? Muito carregado, muito difícil e muito desgastante. Enfim, fica a indicação de um livro interessante. A questão para mim do romance eu posso até descartar, mas as produções que levou esse livro, as histórias, né, toda a ambientação desse livro e, claro, a perspectiva que traz sobre esse momento histórico, né, dos Estados Unidos, eu acho que foi que deu esse estopim para a leitura. Vou ver se eu consigo também adquirir as próximas leituras, né, que tem tudo a ver. No finalzinho do livro ele já dá um gancho ali para o segundo livro, para trazer aqui para a gente que, assim, por mais que, né, a gente sublima ali, deixa um pouquinho de lado o romance, o livro, sim, traz coisas interessantes para nós. Fica a dica desse livro, não perca o difícil. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.